É sempre um prazer entrevistar o Dr. Ricardo Lodeiro, cirurgião plástico aqui no Estanzadouro, aqui em Gravataí. Uma delícia, né, essa churrascaria, né? É uma churrascaria, ao mesmo tempo é um grill, é tudo de bom, né, doutor? Muita picanha, realmente é uma delícia. Muito obrigado por me apresentar aqui o Estanzadouro aqui em Gravataí, viu, doutor? Olha, é um sempre contínuo prazer estar aqui. Mas agora com essa entrada do inverno, a gente tem aqui um acolhimento muito gostoso, né? Tu sentes isso, mas tanto que tu adoras vir aqui, né? De como eu, né? De muitas pessoas aqui da cidade, inclusive de Porto Alegre, que estão vindo para cá, né? É bacana isso aí, porque nessa entrada do inverno, com esse friozinho, né? O calor aconchegante do ambiente das pessoas aqui é bastante atraente. O pessoal aqui do Alphaville aqui vem direto aqui no Estanzadouro aqui em Gravataí. Mas, doutor, hoje eu quero falar de um assunto muito importante, um assunto assim que só quem já passou ou quem tem, que são as feridas, doutor. Eu gostaria de saber as novas tecnologias que nós temos aí, que realmente elas curam assim muito mais rápido. Prazerão, viu? De novo, um grande prazer aqui. Agora vamos falar para uma coisa que não é tão prazerosa realmente, né? Que são as feridas, né? Que são aberturas da integridade da pele. Feridas e ferimentos, na realidade a gente considera assim, feridas aquilo que vem de dentro para fora, tá? E os ferimentos aquilo que é causado por um meio externo, vem de fora para dentro. Nesse grupo, né, de entidades, nós vamos classificar assim, basicamente as feridas que são traumáticas, advindas de um arrancamento de tecidos, tá, de uma destruição de tecidos, tá, de um acidente, de uma queda, uma batida. Nós vamos falar sobre as úlceras de origem vascular, né, elas podem ser venosas, arteriais e mistas. Na realidade, são aquelas pessoas que têm problemas vasculares, normalmente nos membros inferiores, né, que causam uma fraqueza da pele, uma pequena coçadura, uma picadinha de um mosquitinho, coisa parecida, é o suficiente para gerar uma grande ferida crônica, que às vezes dura anos para fecharem quando fecham. E um terceiro tipo, que são as úlceras ou escaras de pressão, né, que são aquelas que se geram quando há um apoio contínuo sobre uma determinada região do corpo. Um exemplo nas pessoas que ficam acamadas durante muito tempo, né, ficam sentadas durante muito tempo. Isso ocorre com pessoas que passaram por acidentes vasculares cerebrais, pessoas que estão em ambiente de UTI, pacientes que têm paraplegia, né, e isso causa também uma redução na circulação da região apoiada, né, com a morte da pele que está naquela região e exposição de tecidos que estão abaixo disso. Antigamente os tratamentos era amputação, né, doutor? Muitas vezes sim. Tá? Por exemplo, em situações de grandes traumas de membros inferiores, onde havia um arrancamento de grande parte do tecido, com exposição óssea, múltiplas fraturas, né? E ainda hoje a gente vê amputações nessas situações, porque os tecidos estão totalmente inviáveis. Mas quando há viabilidade, em um primeiro momento de se reconstruir as estruturas nobres não podem ficar expostas, né? E elas têm que ser cobertas. Nem sempre essa cobertura pode ser feita imediatamente com um enxerto, quer dizer, tirar a pele de um local e botar ali em cima. Superfícies ósseas, por exemplo, não aceitam o enxerto. Superfícies metálicas cobertas pelos materiais de síntese, né, as hastes e tudo mais, não vão aceitar. Então a cirurgia plástica entra com uma combinação de técnicas. Uma delas é tentar cobrir essas áreas com músculos que estão na região. Ainda assim, há necessidade de preparo dessa região para que ela aceite, tolere, pegue bem, né, nutra bem a pele que virá de outro local. Né? No caso dessas situações de, vamos lá, quase amputação, né, existe hoje, né, uma tecnologia que acelera muito esta recuperação. Né? Antigamente se esperavam semanas, às vezes meses, até que um tapete vermelho, vulgarmente conhecido como uma carne esponjosa, né, nós chamamos de tecido de granulação, cobrisse a região para que então a pele pudesse ser colocada em cima. Hoje já existe uma tecnologia chamada uma terapia de cicatrização assistida a vácuo, ou a pressão subatmosférica,
né, de vácuo, de uma forma geral, vamos colocar assim, né, que promove uma aceleração nessa granulação, através de vários mecanismos. Tu trouxesse algum material, né, dessa cicatrização a vácuo, poderia mostrar agora para os nossos telespectadores? Sim, sim. Aqui nós temos, por exemplo, temos um manequim, tá, e aqui já está instalado no sistema. Tá, esse manequim ele mostra basicamente as úlceras de pressão em seus vários graus, tá, onde cada uma delas corresponde a um estágio da úlcera. Essas regiões aqui assim são causadas por pressões contínuas por mais de 2 horas. Se qualquer um de nós ficarmos parados apoiando um único ponto mais do que 2 horas, já podemos começar a desenvolver feridas, né, chamadas úlceras de pressão grau 1, que é uma leve vermelhidão. Aceitando a ideia de que essa vermelhidão aqui assim vai progredir, nós temos que tomar cuidados. Mas para estas situações nós não temos nada em especial, exceto o que já existe, que é proteção, existem diversos tipos de curativo. Quando nós chegamos em situações mais profundas, com exposição de tecidos profundos, como osso, nervos, tendões, ou, enfim, com exposições quaisquer de tecidos profundos, existem indicações específicas, não é uma coisa assim, qualquer úlcera dá para tratar assim, não. O que se usa hoje? Esta terapia chamada terapia assistida a vácuo. Ela consiste em uma esponja que é cortada e colocada sobre a região da ferida. No caso da úlcera, tá? Sobre ela, tá, é colado uma mangueira com uma válvula, tá? É um conduto. Tá? Este dreno, então, vai ligado a uma máquina. Tá? Esta máquina, tá, vai ser responsável por criar uma pressão negativa. Tá? Nós vamos ver agora isso aqui funcionando, vai ser uma interessante. Tá? E uma vez que ela seja ligada, aqui vai algum tipo de líquido, doutor? Aqui é um reservatório. Esse reservatório vai receber todas as secreções daqui de dentro. Tá? Então, se observar aqui como está, existe um plástico, né? Isso aqui é tudo esterilizado, colando essa região e vedando. Quando a gente inicia o sistema, né, o sistema vai começar a produzir uma sucção, tá, aqui. Tá? Já está fazendo. Isso, olha. Tá, e ele puxa, criando uma pressão negativa. O que acontece? São 4 efeitos aqui bastante interessantes. Primeiro, nenhuma secreção que fique aqui dentro permanecerá. Se formou secreção, sai pelo ducto, pelo dreno. Segundo, quando essa pressão negativa é imposta, aumenta a chegada de sangue nessa região, que é a nutrição necessária para a recuperação. Terceiro, o aumento desta sucção acaba fazendo com que o tecido de granulação se forme com uma superfície totalmente microporosa, tá? O que vai aumentar a superfície de contato. Então, quando a gente colocar uma pele sobre essa superfície que se formou, tá? Ela vai pegar muito melhor. E um quarto elemento, que também é bastante interessante, essa ferida ela é puxada para dentro e a sua dimensão acaba diminuindo com o uso. Esse tipo de tecnologia varia de novo de caso para caso, mas costuma acelerar em muito, reduzindo às vezes em 50%, reduzindo a 1/3, 1/4 do tempo esperado para uma cicatrização, tá, nos métodos convencionais tradicionais que não utilizam o sistema a vácuo. Né? Ele tem uma validade muito parecida, dependendo do trabalho que a gente procura, com as terapias de oxigênio, as oxigênio-terapias hiperbáricas. Porém, isso aqui é portátil. Não existe oxigênio-terapia hiperbárica portátil. Isso aqui pode ser feito em nível, inclusive, domiciliar. A pessoa não precisa se deslocar, né? Não precisa. Inclusive, a troca pode ser feita em casa.
Tá? Com uma equipe correta de assistência, isso pode ser feito em casa. No paciente hospitalizado, ele não precisa ser deslocado até a câmara de oxigênio hiperbárica, que são poucas no estado. Tá? Ela pode fazer isso daqui, tá? No leito, tá? Dentro do próprio hospital, durante a sua internação, tá? E em algumas situações até mesmo em regime de internação domiciliar. Isso está acessível a todos? Hein? Sim, isso é acessível a qualquer pessoa. Né? Existem, tá? Claro que existem a questão de planos de saúde, alguns autorizam só no hospital, alguns autorizam dentro de casa. Tá? O tratamento privativo dentro de casa pode ser feito também. Tá? Existe toda uma equipe contratada para isso. Tá? E é uma coisa que ao longo do tempo, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que será admitida pelo Sistema Único de Saúde também, em função da velocidade de cura, entende? E da redução de gastos com o paciente internado, entende? Pois reduz o gasto do paciente internado. Além disso, além de reduzir o gasto do paciente internado, esse paciente volta antes para a atividade dele. Né? O paciente quebrou a perna, está com a perna exposta, nós colocamos e o paciente está voltando à atividade normal. Menos tempo de internação. Menos tempo de internação, menos complicações, retorno às atividades sociais usuais da pessoa. Né? Essas feridas às vezes doem muito, então o fechamento disso aqui é uma coisa mágica para essa pessoa, é fantástica. E isso... Eu vi uma pessoa jovem que poderia, a indicação era amputação, e foi feito esse tratamento e a pessoa está aí, está se recuperando, né, doutor? Isso é verdade. Cada vez mais os cirurgiões plásticos e médicos de outras áreas estão vendo isso aqui como uma solução, tá, maravilhosa para problemas que antes, tá, eram simplesmente resolvidos com amputação. Vamos amputar, não tem o que fazer. Já pensou uma pessoa 30 anos ficar sem uma perna, ele ainda vai viver uns 50 anos no mínimo? É verdade, é verdade. Complicado, né? Isso aqui é muito mais barato do que tudo que ela vai gastar com essa recuperação, próteses de perna, aparelhos especiais, adaptações em carros, etc. A gente consegue devolver uma série de coisas. Né? Até... deixar de dirigir, às vezes, enfim. Inclusive, mas a pessoa é uma pessoa idosa, não dirige mais, uma dignidade essa pessoa acabar com o sofrimento. Ninguém merece. Não, e o sofrimento da família, né, de que vê uma pessoa com uma ferida, com um buraco aberto, né, e sofre junto, a gente reduz isso. E às vezes nem sempre é aparente a ferida, né, doutor? Às vezes ela é como se diz assim, escondida, por exemplo, embaixo, tá, de uma situação que começa com uma pequena manchinha. E isso daqui vai se aprofundar. E é uma dorzinha só que fica dando no local, uma latejando, alguma coisinha que vai indo, quando vê, perde o rumo, né? Às vezes isso, nas escaras de pressão e úlceras de pressão, às vezes nem a dor aparece no começo, vai aparecer só depois da exposição. Já nas úlceras varicosas e arteriais, as úlceras vasculares de uma forma geral, entende? Essas costumam doer anos, mas anos, e a solução está nas mãos de um cirurgião vascular que tem que tratar a recanalização, vamos dizer assim, para que haja entrada e saída de sangue dessa perna, mas a ferida, às vezes muito grande, tem problemas para ser fechada e curada, né, por um atraso de cicatrização, tá? E o vácuo funciona bem. Lembrando de uma coisa, 2 a 4% da população brasileira apresenta úlceras vasculares de uma forma geral. É uma incidência altíssima. Se nós pegarmos uma população do Brasil de 200 milhões de pessoas e aplicarmos isso aí, nós vamos ter uma faixa de 4 milhões a 8 milhões de pessoas com úlceras. Não só desse tipo, mas as úlceras venosas, só as vasculares. Essas daqui tem outra estatística em cima disso. Então é uma coisa fantástica do ponto de vista de evolução na qualidade de vida, na tecnologia de resolução. Tá? Isso é hoje um dos grandes gritos da cirurgia plástica reconstrutiva, da cirurgia vascular e de outras áreas que trabalham com essas áreas com essas questões de feridas abertas, perdas de tecidos. Falei com o Dr.
Ricardo Lodeiro, cirurgião plástico. Você tem algum problema, algum parente, algum conhecido, anote aí o telefone, eu deixei o tempo inteiro aí no ar para você. Dê uma ligadinha, informe-se. Doutor, muito obrigado, viu? De nada, só uma rápida colocação. Esse tipo de curativo foi usado já, inclusive, com muito sucesso para cirurgias cardíacas, inclusive, que abriram, e que não fechavam com nada. É fantástico. Muito obrigado por estar aqui, por poder trazer esses esclarecimentos para todo mundo. Eu acho que é uma utilidade assim... Utilidade pública, realmente. Maravilhosa. Obrigado. Obrigado por também, doutor.